Marcos Xavier, cumprimentar os demais colegas vereadores, aos vereadores eleitos para o próximo mandato, o Piro e o Peixinho, aos demais presentes, familiares da vereadora Dona Alvina, e a todos os ouvintes da Educadora 104 e internautas. Quero iniciar, senhor presidente, parabenizando pelo ato de inauguração do CI Dona Mariota, no último sábado, no bairro Padre Eduardo, né? A nomeação de iniciativa da vereadora Marlisa, parabéns a Marlisa, com o apoio de todos os vereadores, né? E dizer-lhe que, de iniciativa da secretária Rosi, do projeto, e de iniciativa da obra do ex-prefeito Ademar, com a conclusão do atual prefeito Hugo Reber, né? Parabenizar então a todos eles e principalmente a comunidade que hoje estará muito bem servida, né? Aquelas famílias que têm crianças pequenas que terão hoje o conforto naquele bairro que muito vem desenvolvendo, conforme disse o ex-prefeito Ademar em seu pronunciamento na inauguração. Então, parabenizar a todos e principalmente a comunidade do bairro Padre Eduardo. Parabenizar também a Dona Alvina, né, pela sua passagem, parceria, companheirismo, inclusive o mimo, né, que nos trouxe hoje, que encerra nessa semana, sendo sua última sessão, com certeza adquiriu grande experiência. Parabéns, então, a Dona Alvina. Quero aqui relatar que, tendo em vista o problema que passamos nos meados de setembro, com a renúncia da secretária da Casa, que a gente conseguiu tocar, está tocando da mesma forma, a gente consultando ao jurídico e consultando a todos, uma reunião com todos os funcionários da assessoria jurídica, a gente tomou por iniciativa, com a participação e a colaboração de todos os funcionários, a gente conseguiu tocar o resto do ano sem secretário na Casa, e a gente então nomeou a Aline como responsável pela tesouraria e assinar junto comigo, o presidente, pelas contas da Câmara. Então, visando fazer economia, que é o que mais se pede e é o que mais precisa no momento, a gente então definiu que não se contrataria mais secretário, fazendo assim uma economia de uns 25 ou mais 25 mil reais até o final do ano. Então, tendo em vista um curso sendo até por ligação da SEAP de Curitiba, me dizendo que seria interessante, e a gente viu pelo tema, um curso em Curitiba na semana passada, dia 25 a 28, então a gente decidiu participar, tendo em vista que a gente precisaria estar ciente das contas e ajudar a contabilidade, então em fazer um encerramento e uma transição de mandato das câmaras municipais, então de uma forma legal, a gente então foi a esse curso. O professor, então vou fazer um breve relato do curso que a gente aprendeu, né? O professor é o Dr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa. O tema, encerramento e transição do mandato nas câmaras municipais. O professor se apresentou como palestrante, dizendo que trabalha para câmaras de Curitiba e região, com 3 painéis, né, sendo 3 dias de curso. Providências, o primeiro painel, providências para encerramento de mandato. O segundo painel, transmissão de mandato nas câmaras. E terceiro, outros aspectos relevantes para uma boa gestão pública. Orientou que devemos nos ater à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, para a União, Estados e municípios administrarem
com prudência suas receitas e despesas e evitarem o desequilíbrio orçamentário e o endividamento excessivo. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, 60% do PIB era comprometido, enquanto que o índice é de 35%, ele ressaltou. Então, para manter esse equilíbrio, essa lei ela veio a auxiliar. Disse também que nós devemos economizar, mas não podemos pensar só em economizar e não investir em modernização e desenvolvimento e um bom preparatório para os funcionários e um bom conhecimento para os legisladores. Devemos investir em conhecimento e atualizar os servidores públicos, fazer bom planejamento e transparência da gestão fiscal. Os instrumentos principais para uma boa gestão é a LDO, PPA, LOA, LREO, RGE, que é a Relatório de Gestão Fiscal, programação financeira. Além de fazer e promover leis, nossa função é nos ater a planejamento de receitas, despesas, controle, transparência e fiscalização. Disse também sobre limites de gastos com pessoal. No Executivo é de 54% e no Legislativo 6%, não podendo ultrapassar no município os 60% da receita corrente líquida. Disse também que no último ano de mandato é a prioridade em qualquer ação que provoque aumento de despesas com pessoal nos poderes executivo e legislativo, nos 180 dias anteriores ao final do mandato, podendo sofrer 2 tipos de sanções, as institucionais e as pessoais. O professor falou sobre sanções administrativas, vedações e nulidade dos atos, como não atender ao limite legal aplicado nas despesas com pessoal inativo e aumentar despesas com pessoal nos 180 dias antes do final do mandato. Da importância da transmissão é uma demonstração de maturidade do processo democrático, facilitando aos novos governantes dar continuidade aos programas em desenvolvimento, permitir aos eleitos acesso à informação antes da sua posse. É importante formar a equipe de transição tanto para o Executivo como para o Legislativo. Quando não se faz transição com transparência, geralmente o novo gestor faz moratória no início do mandato para colocar a casa em dia, comprometendo o desenvolvimento do primeiro ano, que é o que a gente ouve. O primeiro ano de mandato, geralmente, é para colocar a casa em dia. Então, tendo esse conhecimento, os novos eleitos tendo um conhecimento antecipado, praticamente, e sabendo de todos os contratos, os projetos em andamento, só dá continuidade. Não precisa, antes da posse, ele já pode formar a sua equipe. Aspectos importantes deve ser proibida a retirada de documentos, equipamentos ou bens dos órgãos municipais pela equipe de transição. Geralmente, quando a oposição pega, geralmente a gente ouviu lá as brigas internas de câmaras e prefeituras no curso, de que quem sai quer que o que entra se exploda. Então, evitar isso, porque quem perde é a população. A equipe de transição facilita aos novos eleitos os conhecimentos para tanto, deve apresentar o quadro de funcionários, suas funções, orçamentos e fontes de receitas, contratos vencidos e remanescentes em andamento, e mais. Dos subsídios e diários, também falou.
Os subsídios devem ser fixados pela Câmara no último ano do mandato até 180 dias do final. Subsídio de vereador não pode ultrapassar a 30% do subsídio de deputado estadual em municípios de 10 a 50 mil habitantes. Do uso de diárias após as eleições deve ver se o assunto é pertinente e pode ser em caráter de ressarcimento ou adiantamento, respeitando a lei local interna de cada município. Em propriedade administrativa, também o artigo 5º da Constituição Federal está sobre o assunto. Então, seria uma base, né? Finalizou lembrando que devemos administrar o legislativo sempre visando o bem comum e não o interesse próprio. Seria isso para hoje. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador e presidente João Amor da Melina.